noite, eu chamo-me Camila Maia Arune, sou aluna do SCITEM. Este trabalho foi dado pelo docente Abílio Muxanga no curso de Contabilidade e Auditoria na cadeira de Contabilidade Financeira. Nesta apresentação, eu irei falar sobre o quadro conceptual. E irei abordar os seguintes tópicos: introdução, âmbito, utilizadores das demonstrações financeiras, objetivos das demonstrações financeiras, pressupostos subjacentes, características qualitativas das demonstrações financeiras, elementos das demonstrações financeiras e seu reconhecimento e mensuração, conceitos de capital e de manutenção de capital. Mas, afinal de contas, o que é o quadro conceptual? O quadro conceptual é um instrumento que estabelece os conceitos, objetivos e características qualitativas das demonstrações financeiras, o reconhecimento e mensuração dos seus elementos, incluindo também os conceitos de manutenção de capital. O quadro conceptual foi feito para ajudar os que preparam as demonstrações financeiras a aplicar o PGC-NIRF nas demonstrações financeiras, ajudar os auditores a verificar se as demonstrações financeiras são elaboradas de acordo com o PGC-NIRF e auxiliar na interpretação das demonstrações financeiras. Afinal de contas, o que são as demonstrações financeiras? As demonstrações financeiras são relatórios financeiros da empresa em que estão incluídos certos mapas, nomeadamente o balanço, que é um documento que mostra a posição financeira de uma empresa numa determinada data, evidenciando o ativo e o passivo, a demonstração de resultados, que é um documento que analisa o desempenho financeiro da empresa, ou seja, a sua capacidade de produzir lucro, as demonstrações de fluxo de caixa, que é um documento que mostra a origem e a aplicação do dinheiro em caixa que a empresa possui, a demonstração das variações do capital próprio, que é um documento que mostra a movimentação do saldo dos sócios, e as notas explicativas, que apresentam as explicações detalhadas sobre as contas dos mapas acima citados. Utilizadores das demonstrações financeiras. São utilizadores das demonstrações financeiras os investidores, empregados, financiadores, fornecedores, clientes, governos e público. Os investidores. Os investidores devem ter conhecimento sobre a situação financeira da empresa antes de investirem, ou seja, eles preocupam-se com o risco e com o retorno, bem como a viabilidade dos seus investimentos. A avaliação da capacidade econômica da empresa é muito importante para os investidores. Empregados. É necessário que os empregados tenham conhecimento sobre a situação financeira para que possam avaliar a capacidade da empresa de pagar os seus salários, ou seja, os empregados também têm direito de saber se a empresa ou a entidade terá capacidade de pagar os seus salários e para eles verificarem também se estão num bom posto de trabalho e se os salários estão a ser devidamente pagos conforme os seus lucros. Financiadores estão interessados em informações que lhe permitem saber se os juros e os empréstimos serão pagos dentro do prazo. Os fornecedores e outros credores estão interessados em saber se os seus fornecimentos serão pagos dentro do prazo. Por outras palavras, podemos dizer que os fornecedores e outros credores comerciais estão interessados em saber se as dívidas serão devidamente pagas dentro do prazo. Os clientes têm interesse em saber a durabilidade da empresa para saberem se podem se comprometer com a entidade ou não. O governo e seus departamentos têm interesse nas informações contabilísticas com o objetivo de regular as atividades, políticas e fiscais e pagamentos dos impostos da entidade, para que possam regular melhor. O público em geral está preocupado com a ação social das empresas e as demonstrações financeiras ajudam a fornecer informações sobre a evolução do desempenho da entidade. Por exemplo, a entidade
pode melhorar a situação econômica de um certo público através de postos de trabalho e também contribuindo com o desenvolvimento. Objetivos das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras têm como objetivos fornecer informações sobre a posição financeira. A posição financeira é afetada pelos recursos econômicos, estrutura financeira, liquidez e solvência e a sua capacidade de adaptação no ambiente. A informação sobre os recursos econômicos é útil para prever a capacidade da entidade em gerar caixa ou equivalentes de caixa no futuro. A informação acerca da estrutura financeira é útil para prever futuras necessidades de financiamento e determinar como é que os lucros e os fluxos de caixa futuros serão distribuídos por aqueles que têm interesse na entidade. A liquidez refere-se à disponibilidade de caixa no futuro próximo após se tomar em consideração os compromissos financeiros neste período. A solvência refere-se à disponibilidade de caixa num período mais longo para satisfazer compromissos financeiros quando se vencem. Desempenho na posição financeira. A informação sobre o desempenho da posição financeira é útil para prever a capacidade da entidade para gerar fluxos de caixa a partir dos seus principais recursos atuais. A alteração na posição financeira é útil para avaliar as suas atividades operacionais de investimento e financiamento durante o período contabilístico e resultados da gestão. Pressupostos subjacentes. Nos pressupostos subjacentes, nós encontramos a base do acréscimo, que transmite informações sobre as transações passadas de recebimentos e pagamentos de caixa e as transações futuras de pagamentos e recebimentos de caixa. E também encontramos a continuidade das operações, que assume que a entidade opera continuadamente no passado e no futuro, sem intenção de cessar as suas operações ou reduzir significativamente o seu volume. De forma resumida, podemos dizer que na base do acréscimo estão registadas e reconhecidas os acontecimentos, estão registados e reconhecidos todos os acontecimentos que ocorrem, e assim os utilizadores podem tomar boas decisões. E a continuidade das operações diz que assume que a entidade continua a operar, a entidade operava e irá continuar a operar sem parar. Características qualitativas das demonstrações financeiras. São características qualitativas das demonstrações financeiras: compreensibilidade, relevância, fiabilidade e comparabilidade. Na compreensibilidade, assume-se que a informação contida nas demonstrações financeiras deve ser rapidamente compreendida pelos utilizadores, mas tendo em conta que os utilizadores tenham as informações, capacidades e bases necessárias para compreendê-la. Deste modo, as informações importantes não podem ser excluídas só porque foi considerada difícil de compreender. A relevância. Para que uma informação seja considerada útil, deve ter qualidade e relevância, desde que influencia nas decisões econômicas, ajudando os utilizadores a avaliar os acontecimentos passados, presentes ou futuros, para que as avaliações possam ser confirmadas ou corrigidas. Fiabilidade.
A fiabilidade, ela confirma se as informações são confiáveis ou não. A comparabilidade de que a informação financeira, ou seja, as demonstrações financeiras de uma entidade possam ser comparadas para avaliar a sua posição financeira, o seu desempenho e variações na posição financeira. Elementos das demonstrações financeiras. O que são os elementos das demonstrações financeiras? São as classes que retratam os acontecimentos e efeitos das transações financeiras. Nós encontramos estão diretamente relacionados com a mensuração da posição financeira no balanço e os que estão diretamente relacionados com a mensuração do desempenho da demonstração dos resultados. Diretamente relacionados com a mensuração da posição financeira no balanço são os ativos, passivos e o capital próprio. E os diretamente relacionados com a mensuração do desempenho na demonstração dos resultados são os rendimentos e os gastos. Vamos agora definir cada um dos elementos. Os ativos. Os ativos são os direitos, são recursos controlados pela entidade como resultado de acontecimentos passados e do qual se espera que fluam para entidades de benefícios econômicos futuros. Um passivo são obrigações. E é uma obrigação presente na entidade resultante de acontecimentos passados, de cuja liquidação se espera que resultem para entidades saídas de recursos incorporando benefícios econômicos. E o capital próprio é a diferença entre os ativos e os passivos. É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os passivos. Os rendimentos são os ganhos e os gastos são as perdas. Reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras. O reconhecimento é o processo de incorporar no balanço ou demonstração de resultados um item provável de ter qualquer benefício econômico futuro e de ter um valor fiável. Tipos de reconhecimentos. Nós temos os reconhecimentos de ativos, o reconhecimento dos passivos, o reconhecimento dos rendimentos e o reconhecimento de gastos. Reconhecimento dos ativos. Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e o ativo tem valor que pode ser mesurado com fiabilidade. Reconhecimento de passivos. Um passivo é reconhecido no balanço quando for provável que haverá saída de recursos incorporando benefícios econômicos que resultarão da liquidação de uma obrigação presente e a quantia pela qual a liquidação terá lugar pode ser mesurada com fiabilidade. Reconhecimento de rendimentos. Os rendimentos são reconhecidos na demonstração dos resultados quando tem havido um aumento de benefícios econômicos futuros, que pode ser mesurado com fiabilidade e resultado de um aumento de um ativo ou da redução de um passivo. E reconhecimento de gastos. Os gastos são reconhecidos na demonstração dos resultados quando tem havido uma redução de benefícios econômicos futuros que pode ser mesurada com fiabilidade e resultado de uma redução de um ativo ou do aumento de um passivo. Mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. A mensuração é o processo de determinar as quantias monetárias através dos quais os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos e mostrados no balanço e na demonstração dos resultados. Nós temos custo histórico, custo corrente, valor de liquidação,
e o valor presente. Custo histórico. Os ativos são registados pela quantia de caixa ou equivalentes à caixa paga pelo valor da retribuição dada para os adquirir na data da sua aquisição. Os passivos são reconhecidos pela quantia relativa ao que se recebeu por troca da obrigação e, em algumas circunstâncias, pelas quantias de caixa ou equivalentes à caixa que se espera pagar para satisfazer a obrigação no decurso normal dos negócios. Custo corrente. Os ativos são mostrados pela quantia de caixa ou equivalente à caixa que teria que ser paga se o mesmo ativo ou o ativo equivalente fosse adquirido atualmente. Valor de liquidação. Os ativos são mostrados pela quantia de caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos atualmente através da venda do ativo. Valor presente. Os ativos são mostrados pelo valor presente, descontando dos futuros fluxos de entradas de caixa líquidos que se espera que o item gere no decurso normal dos negócios. Valor realizável. Os passivos são mostrados pelos seus valores de liquidação, isto é, as quantias não descontadas de caixa ou equivalentes de caixa que se esperam pagar para satisfazer a obrigação no decurso normal dos negócios. E valor presente nos passivos são mostrados pelo valor presente descontando dos futuros fluxos de saídas de caixa líquidos que se espera serem necessários para liquidar os passivos no decurso normal dos negócios. Conceitos de capital e manutenção de capital. Capital é sinônimo dos ativos líquidos ou capital próprio da entidade. Conceitos de manutenção de capital e apuramento de lucro. Manutenção de capital financeiro. O lucro é obtido somente quando a quantia de caixa no final do período excede a quantia dos ativos líquidos no início do período. Manutenção do capital físico. O lucro é obtido somente quando a quantia produzida física da entidade no final do período excede a capacidade física no início do período. Obrigada pela atenção.